Vamos abrir as nossas Bíblias esta manhã no livro de 2 Crônicas, capítulo de 29. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 1 e versículo de número 2. Que diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, e eu rogo ao Senhor que, desde o princípio deste culto, o Senhor tem falado conosco, e que o Senhor continue falando conosco através, ó Pai, das Suas sagradas Escrituras, Senhor. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor esteja nos abençoando através do Teu poder. Amém e amém. Meus irmãos, eu, esta manhã, pretendo falar bem rapidamente sobre este rei Ezequias. Em se tratando dos reis, nós podemos ver que os reis, eles foram pessoas relevantes no reino de Deus. Pessoas que foram abençoadoras. Muitas vezes pensamos que as pessoas relevantes no reino, no Antigo Testamento, no reino de Deus no Antigo Testamento, eram apenas os profetas. Mas não, os reis também foram pessoas muito usadas por Deus, né? É o caso do rei Josias. Se observarmos a vida, o governo do rei Josias, o rei Josias foi aquele rei que ele proporcionou a maior celebração da Páscoa desde o tempo de Samuel. Nunca houve um rei que fez uma celebração enorme como Josias. Eu vejo Deus usando a vida desse homem, porque eu vejo que os profetas não reuniram tantos povos para falar em nome de Deus. Não reuniam tantos povos como aconteceu através do rei Josias. E o rei Ezequias, meus irmãos, também é algo que nós devemos observar como uma coisa boa. Esse homem, o rei Josias, esse homem, ele foi um homem próspero no seu reinado. Esse homem, ele foi filho de um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Ele aprendeu tudo o que era errado. Ele aprendeu aquilo que não agradava a Deus. Mas, no entanto, Ezequias, ele teve a inteligência de observar aquilo que era certo e aquilo que era errado. E o versículo de número 2 aqui destaca que ele observou a vida do seu pai Davi. Ele olhou para Davi. Ele não olhou para a sua primeira família, que estava errada no caminho do Senhor. Portanto, esse homem, ele não observou o caminho do seu pai Acás, mas sim daquele que andou reto nos caminhos do Senhor. Então isso é algo maravilhoso, meus irmãos. É algo que nós devemos observar. Um rei em que tem muito a nos ensinar através das suas atitudes, né? Então, queridos, primeira coisa que nós podemos observar a respeito de Ezequias é que ele observou o caminho o qual o seu povo estava andando. É maravilhoso isso, observar o caminho em que estava andando. E ele observou, ele entendeu que o caminho que ele estava andando não era um caminho certo. E a primeira lição que ele pode nos deixar aqui, que Ezequias, ele foi um grande observador. É algo que nós podemos trazer para nós aqui. Já foi dada a primeira lição, é observar. E eu quero
passar para vocês, para toda a igreja, que todos nós devemos observar que caminho nós estamos caminhando nesses últimos tempos, nos tempos atuais. Estamos vivendo um período tão difícil, meus irmãos. Momento tão inexplicável. Essa atualidade aí, muitas vezes nós perdemos o chão, embora sabemos que Deus está no controle, mas sim, isso mexeu conosco, não é verdade? Mexeu com o nosso emocional. Quantas e quantas pessoas têm perdido familiares? Isso tem trazido às pessoas desespero, tem trazido tristezas profundas, falta de ânimo, não estão tendo forças, não estão tendo mais produtividade na sua vida. E é algo que deve ser observado. E esses momentos, meus irmãos, tem acontecido algo terrível no meio da nossa igreja, que é uma apatia, que é um desânimo muito grande, por conta dessas situações. E nós devemos observar esse meio que nós estamos vivendo, esse tempo que estamos vivendo hoje, nós devemos observar onde os nossos corações estão inclinados. E nós não podemos nos inclinar às coisas que nos afastam de Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus em circunstâncias nenhuma. E é o que Ezequias mostra aqui para nós, diante dessa primeira lição. Ele observou o caminho em que ele e o seu povo estavam andando, e não era um caminho certo. Meus irmãos, vamos observar. Se você, se eu, se aquelas pessoas que estão ao nosso lado, estão andando em caminhos diferentes. Outro ponto essencial aqui na vida de Ezequias, que Ezequias, ele observou, e ele só não apenas observou, ele reconheceu o erro. É muito bom quando nós reconhecemos, irmãos, os erros. É muito bom nós olharmos, identificarmos e reconhecermos os erros que nós estamos vivendo. Vamos ler o versículo 6, por favor. A palavra de Deus diz, versículo 6, capítulo 29. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha aí, isso é fundamental nos dias de hoje. Ezequias foi aquele homem que ele observou, ele percebeu que estava errado, e ele reconheceu. O reconhecer do erro é fundamental, meus irmãos, para uma restauração. Portanto, meus irmãos, é muito importante todos os dias nós observarmos se nós estamos certos ou errados em relação ao caminho do Senhor. Apocalipse capítulo 2 fala, a palavra de Deus no versículo 5, é muito claro, dizendo assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e voltem à prática das primeiras obras. Então a Bíblia, ela sempre nos mostra algo que é essencial, é que nós devemos sempre reconhecer os nossos erros. E Ezequias tomou essas atitudes, meus irmãos. Ele reconheceu que os seus pais foram errados e que eles ali estavam pagando um preço muito alto
por causa daquilo que os pais deles semearam. A outra coisa que nós devemos observar, muita coisa que a gente planta aqui, meus irmãos, de errado, a nossa geração futura vai colher. É bastante importante observarmos essas coisas. A gente não sabe como vai ser a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, mas é importante nós observarmos que eles possam olhar para nós como exemplos bons, não com exemplos maus, e também com atitudes, porque, como diz a palavra, aquilo que você semeia, você colhe. E muitas vezes uma geração futura colhe aquilo que foi semeado no passado. Vamos tomar conta disso. Portanto, meus irmãos, qual foi a atitude que Ezequias, tomou em relação a essas coisas? Ele consertou aquilo que estava errado. E como consertar aquilo que estava errado? A palavra de Deus aqui nos mostra que o povo estava afastado de Deus. As pessoas estavam afastadas de Deus. E ele procurou consertar a sua vida em relação a Deus. E ele disse, no versículo 5, que todas as pessoas precisavam se santificar. Esse é o primeiro ponto. O conserto, meus irmãos, que ele tomou para a sua vida, em relação a uma vida de Deus, foi buscar uma santificação. Um povo que estava afastado de Deus. E consertar, meus irmãos, você pode ter certeza que é fundamental para termos uma vida abundante com o Senhor. E a primeira coisa que ele nos mostra aqui, que para consertarmos as nossas vidas em relação ao Senhor, é nos santificar. A santificação, meus irmãos, ela está entrelaçada à renúncia, ao arrependimento e a render ao Senhor, a se render ao Senhor. Porque muitas vezes nós falamos o que é santificação, e nós não sabemos o que é uma vida de santificação. E é uma coisa muito simples, buscar a santificação. A santificação é você se arrepender todos os dias, você reconhecer os seus erros e colocar na presença do Pai. É renunciar o seu eu todos os dias e também se render ao Senhor todos os dias. Essa é uma vida de santificação. E uma vida de santificação é algo que é tremendo na vida de um cristão. É algo que precisa sempre ter na vida de um cristão para ter uma vida abundante. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda atitude que ele tomou aqui, Ezequias, ele restaurou a casa de Deus. Meus irmãos, eu acho isso aqui uma coisa tremenda. Porque a casa de Deus, ela é um lugar em que o povo se reúne para adorar o Senhor. O povo tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. O povo tem a oportunidade de receber um consolo do irmão. O povo tem a oportunidade de receber uma ajuda. Então, existem vários benefícios numa casa de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. E a casa de Deus, ela é algo tremendo na vida de todos nós. E eu acho interessante que, nesse tempo aqui, a casa de Deus estava arruinada. Não existia mais esse organismo vivo entre eles. Eles perderam a essência do que é ser uma igreja. A tal ponto que, por causa do pecado, eles fizeram imagens, saíram da presença de Deus. Mas Ezequias aqui, ele foi aquele homem que buscou, restaurou a casa do Senhor. E a casa de Deus, meus irmãos, é um lugar onde o povo tem a oportunidade de se arrepender, de ter uma vida mudada, não é verdade? E foi isso que esse rei fez.
E foi algo tremendo, a atitude que ele tomou. Ele fez esta restauração. Ezequias entendeu que o povo deveria congregar, meus irmãos. Congregar. E é algo que deve ser vivo em nossos corações. Quantas e quantas pessoas hoje perderam esse ânimo de estarem em congregação. Preferem ouvir uma live do que estar aqui juntos. Olha o quanto nós estamos num ambiente agradável aqui hoje. Não é muito melhor, meus irmãos? Vocês concordam comigo? Amém? É muito melhor. Eu imagino que as pessoas hoje estão cansadas de uma igreja virtual. Não estão aguentando mais ouvir. Não tem jeito, é uma coisa mecânica. Mas aqui tudo é diferente. E quando nós reunimos, tudo pode acontecer. Não é verdade? Então foi o que esse homem fez. Ele restaurou a casa de Deus, é o que precisava ser consertado naquele momento, meus irmãos. E a outra coisa que nós podemos destacar aqui, Ezequias, diz a palavra, que fez tudo que agradava ao Senhor. Né? Ele reconheceu seus erros. Ele buscou consertar a sua vida através da santificação. Ele restaurou a casa de Deus para congregar. E ele buscou um reavivamento através dessa restauração da igreja e uma adoração viva a Ele. E qual é a consequência de todas essas atitudes? Qual é a consequência disso tudo? Vamos abrir no capítulo 31, no versículo 21, por favor. Está errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu que estou errado aqui. Versículo 21, que diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, e o fez, e prosperou. Meus irmãos, a consequência de uma vida que agrada ao Senhor, reconhece os seus erros, é a prosperidade. A prosperidade é algo que muitas vezes nós conquistamos através das nossas atitudes. E a palavra de Deus nos mostra aqui que Ezequias foi um homem próspero. A palavra nos mostra aqui também no capítulo 32, versículo 27 e 29. Vou ler aqui. Versículo 27. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhes tinha dado muito numerosas possessões. Olha aqui, queridos, o resultado de uma vida em que se santifica é a prosperidade. E a prosperidade que eu quero dizer aqui, meus irmãos, não é só uma prosperidade natural, mas eu estou falando também de uma prosperidade espiritual. A prosperidade, meus irmãos, quando você agrada ao Senhor, ela vem de todos os lados. Nós podemos ver que além de Ezequias ter se prosperado naturalmente, mas ele foi um homem próspero no seu interior, na sua vida espiritual. Foi um tempo de alegria aqui.
Foi um tempo de paz, um tempo de regozijo, um tempo de manifestação da graça de Deus, um tempo de comunhão. Foi tempo maravilhoso. Então, o que nós recolhemos, meus irmãos, em buscar uma vida em verdade, é a prosperidade. Isso acontece na minha vida e na sua vida, se buscarmos verdadeiramente a face do nosso Deus. Outra coisa que nós podemos dizer aqui, que nós podemos estudar, que nós podemos observar aqui, que nós devemos sempre estar observando as nossas vidas nesse tempo de abundância, no tempo de prosperidade. Portanto, o que nós devemos fazer no tempo de abundância nas nossas vidas? Tem uma palavra apenas. Nós devemos nos prevenir. Prevenir. A prevenção é algo fundamental na vida de um cristão. No capítulo 32, versículo 3 e 4, diz assim: resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes. O que significa isso? As fontes. Meus irmãos, fontes aqui, nessa palavra aqui, quer dizer brechas. Brechas. Vamos tomar cuidado. Nós devemos fechar todas as fontes, para que o inimigo não venha roubar aquilo que Deus tem te dado. E foi exatamente o que Ezequias fez no tempo da sua prosperidade. Ele tampou as fontes, ele tampou as brechas. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Hoje existem pessoas que no tempo da prosperidade, no tempo de paz, no tempo de alegria, abrem o espaço, se acomodem. E nós não podemos nos acomodar. Uma vida correta com Deus, meus irmãos, não nos isenta do ataque do inimigo. Uma vida correta com Deus não nos isenta das adversidades. E foi o que Ezequias fez aqui nesse momento. Ele foi atento. Ele ficou atento a essas coisas. No tempo da sua bonança, ele se preparou. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a vocês que Ezequias se preparou naturalmente e também espiritualmente. Capítulo 32, versículos de 5 a 8, diz assim, capítulo 32, verso 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É o que significa aqui, meus irmãos. No tempo da prosperidade de Ezequias, as adversidades veio. E ele cobrou ânimo ao povo. A palavra de Deus nos mostra que ele não se acomodou. Ele se levantou, ele se protegeu. Ele fechou todas as fontes, ele ergueu muros, para que o inimigo não levasse vantagem. O rei da Síria, o povo da Síria, que era um povo forte naquele momento, e eles poderiam entrar na vida deles e fazer uma devassidão. Mas, no entanto, esse homem
ele foi, ele foi atento. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, em relação à palavra, Ezequias nos mostra que o sucesso de hoje não é a garantia do sucesso do amanhã. Guarda isso no seu coração. Ezequias nos mostra que o sucesso de hoje não é a garantia do sucesso no amanhã. Você sabe o que aconteceu com Ezequias, meus irmãos, depois de tudo isso? Vamos ler o livro de Isaías, capítulo número 39. Versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em sua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos seus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Olha aqui, meus irmãos. Ezequias foi aquele homem que ele não vigiou o coração dele. Ele não vigiou. Apenas um período na sua vida que ele foi atento. Mas por ele não ter vigiado o seu coração encheu-se de soberba. E a tal ponto, ele se perdeu. Ele saiu da presença do Senhor. Ele não fez mais o que era reto aos olhos de Deus. E contudo, esse homem pagou um preço alto. Ezequias é um símbolo de uma pessoa que ele fez coisas maravilhosas, mas por ele não ter vigiado o seu coração todos os dias, ele se perdeu, ele não vigiou, a tal ponto que você sabe quem pagou o preço por isso? Os filhos dele. Interessante, né? Os filhos de Ezequias que foram pagar pelo preço do erro do seu pai. A tal ponto que disse aqui no versículo 7 do capítulo 39 de Isaías: Os teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí estava o caminho de Ezequias, indo para o exílio da Babilônia. Esse homem tinha tudo para mudar a história
da sua vida, da sua geração, do seu povo. Mas até então, esse homem se perdeu. E eu quero dizer algo verdadeiro para você aqui, meus irmãos. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil. É um piscar de olhos para a gente perder o propósito de Deus em nossas vidas. É muito fácil sairmos da real presença de Deus. Por isso que eu termino essa mensagem dizendo a todos vocês: vamos vigiar os nossos corações. Os nossos corações, eles são enganosos. Nós somos enganosos, meus irmãos. O nosso coração, ele é enganoso. E nós devemos estar muito atentos a isso. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas, no entanto, estamos fazendo as coisas erradas. E lá na frente, a conta vai chegar. A duplicata vai vencer, como diz um amigo meu. Portanto, vamos olhar para os nossos corações esta manhã. O Senhor está chamando nós esta manhã a caminharmos de uma forma íntegra, de um coração aberto, rendido ao nosso Senhor. Não há outra forma de vivermos. Amém? Graças a Deus. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Deus quer continuar no governo das nossas vidas. Deus quer continuar no governo desta igreja. Deus tem algo maravilhoso para mim, para você e para todo esse corpo. Vamos reconhecer como nós estamos caminhando. Mas vamos ficar atentos todos os dias para que o inimigo não venha levar vantagem em nossas vidas. Vamos ficar de pé? Nós podemos observar aqui que Deus, Ele é um Deus de graça, né? Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Coloca o seu coração na presença do Pai. Reconheça esta manhã o caminho que você está caminhando na sua vida cristã. Talvez hoje seja um dia de arrependimento. Talvez hoje seja um dia em que você possa renovar as suas forças e que você possa voltar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Talvez essa manhã é uma manhã em que você possa renunciar o seu eu e que você possa viver para a glória de Deus. Talvez essa manhã é um dia em que você precisa restaurar o seu coração. E se você estiver bem, peça ao Senhor esse dia: Senhor, guarde o meu coração contra eu mesmo. Que o meu coração possa ser movido e direcionado pelo Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida esta manhã. Portanto, converse com o Senhor. Coloque o seu coração diante do Pai, que Ele está aqui. E Ele opera no nosso meio. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Palavra que foi anunciada.
Eu peço, Pai, diante desta palavra que foi anunciada, ela possa trazer vida aos corações, Pai. Não há propósito nenhum anunciar a palavra e não causar efeito na vida das pessoas. Não faz sentido, Pai. O que faz sentido é ouvirmos a palavra e colocarmos essas verdades em práticas. E para isso, Senhor, nós precisamos do mover do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Pai, do revestimento do Teu poder sobre esta igreja. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar, no íntimo de cada um aqui esta manhã, em cada coração, Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que em meio a essa palavra, o Senhor venha consertar aquilo que precisa ser consertado. Que o Senhor venha colocar um ânimo novo, uma força que vem do Senhor sobre aquele que está abatido, desanimado, enfraquecido. Que em meio a essas palavras o Teu Espírito Santo venha nos convencer que os nossos corações todos os dias têm que estar inclinados ao Senhor. E que seja assim, Espírito Santo de Deus. Que esta manhã não seja uma manhã normal, mas uma manhã que possa mudar a história de uma vida. Uma manhã em que o Senhor vai se alegrar com o Teu povo. É assim que eu oro, entregando o Teu povo a Ti, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Ou sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, preparado pra mim, preparado pra mim. Se renda aos pés do Senhor essa manhã e declare: eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare: Jesus, Jesus. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Oh, eis-me aqui. Recebe as nossas vidas esta manhã, Jesus, Jesus.
Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, a beleza da tua santidade. Nós agradecemos o Senhor mais uma vez pela tua presença aqui no nosso meio. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor derrama todos os dias a tua misericórdia sobre nós. E que o Senhor continue sendo exaltado, Pai, em nossas vidas e através das nossas vidas, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e as eternas consolações do teu Santo Espírito sejam derramados sobre o teu povo hoje e sempre. Tenha um ótimo almoço, meus irmãos, uma ótima tarde e até a noite, se Deus quiser. Preciso